bom dia nesse dia lindo. Eu tô gravando essa aula hoje, tá chovendo, tá frio, bem friozinho. A previsão aí da nossa semana, né, a partir de segunda-feira é de bastante frio também. Espero que estejam todos bem. Eu queria começar essa aula parabenizando, né, todos que fizeram a atividade, que enganjaram junto com a gente nesse novo meio, né, nessa nova situação de dar aula. Eu espero que daqui para frente as coisas melhores e vão melhorar. A primeira semana é sempre difícil, isso é normal, a gente está acostumado, tudo muito novo, tá bom? Mas pode ter certeza que já vocês se acostumam e, se Deus quiser, o mais rápido possível estaremos nas nossas salas de aulas. Continuando a matéria, hoje nós vamos falar sobre as propriedades dos materiais, né? Então, nós estamos entrando na segunda semana. Nessa semana, nós vamos tratar, então, de separação de misturas homogêneas. O que é esperado desse conteúdo, né? Segundo o que está lá no PET. Nós vamos trabalhar as propriedades específicas dos materiais. As habilidades desenvolvidas por vocês, então, é reconhecer os métodos físicos de separação de misturas, realizar e interpretar procedimentos de laboratório para a separação de misturas de forma, né, simples, de acordo aí com o cotidiano. Bom, vamos dar continuidade aqui. Então, o que nós vamos ver hoje são as separações de misturas. Eu trouxe aqui, então, para vocês um mapa mental. Eu acho que fica muito mais fácil. Eu vou até pegar aqui a minha caneta, né, para a gente poder trabalhar. E então eu vou passar por cada um desses processos. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre as misturas homogêneas. Elas são difíceis de ser separadas exatamente porque são homogêneas, ou seja, eu tenho ali uma fase só. Para, então, separar essas misturas homogêneas, eu vou precisar de métodos de separação especiais, como o que estão aqui do ladinho do vídeo, né? A destilação fracionada e a destilação simples, né? Tidas aqui como exemplo. As duas consistem em aquecer uma mistura até o seu ponto de ebulição. Vocês lembram o que é ponto de ebulição? Se não lembram, eu já vou deixar inclusive como atividade naquela forma de pergunta, tá? O que é ponto de ebulição, o que é ponto de fusão, é muito importante para a gente dar continuidade aí aos nossos estudos. Então, vamos lá. As duas vão trabalhar com o ponto de ebulição, ou seja, eu vou ferver as minhas misturas, elas vão passar do estado líquido para o estado gasoso, e esse estado gasoso, eles vão então condensar. Lembram o que é a condensação? Não? Vai estar lá na perguntinha também para vocês fazerem a pesquisa. Outro conceito muito importante para a gente continuar os nossos estudos aqui, certo? Bom, então vamos lá. Do lado meu esquerdo, né, ou seja, afastado aqui do vídeo aí do vídeo de vocês, eu tenho decantação e filtração. A decantação e a filtração são utilizadas para separar misturas heterogêneas entre sólidos e líquidos, e no caso da decantação, ela também pode ser utilizada entre líquidos, tá? Por quê? Ao decantar, ou seja, ao ocorrer o depósito das partículas sólidas para o fundo, ou ao decantar, ou seja, aquela mistura ficar em descanso, os líquidos eles vão se separar
de acordo com a sua densidade, como o exemplo que está aqui, tá? A água e o óleo. A decantação, e isso é interessante vocês anotarem aí no caderno, a decantação, que também serve para separar sólido líquido, um bom exemplo é a água barrenta. O que acontece com a água barrenta? O tempo que ela está ali parada, se a gente pegar um pote, ainda mais com esse tempo chuvoso, no rio, qualquer parte aí, pega a água, depois de um determinado tempo parada naquele recipiente, vocês vão ver que algumas partículas que estavam em suspensão, elas vão descer e vão se depositar no fundo, né? Por ação da gravidade, o que é mais pesado vai descendo, né? Porque está em descanso, então eu tenho a separação. Eu também utilizo, então, a decantação para poder fazer a separação dessa mistura. A filtração, ela é utilizada para separar partículas sólidas de líquido ou, anotem aí no caderno de vocês, partículas sólidas de gás. Aí vocês devem estar se perguntando, como assim? Bom, vamos lá. A filtração entre o sólido e líquido é o que a gente faz de manhã cedo com o café, por exemplo. Eu acabei de fazer um processo de filtração ali com o meu café, que eu adoro tomar café de manhã. Podemos fazer a filtração na água, né? A gente sempre faz, todas as nossas casas têm filtro. Fazemos isso também no processo do chá, quando você mistura ali, né? Tudo que a gente utiliza um filtro, nós estamos fazendo então o processo de filtração. E já que eu comentei sobre filtro, o que tem dentro de um aspirador de pó? Nós temos ali dentro de um aspirador de pó exatamente um filtro, não é? O que vai acontecer? Ao ligar o aspirador de pó, ele vai sugar o ar. O ar contém partículas em suspensão, guardem essas palavras. Essas partículas em suspensão sólidas a gente não consegue enxergar, mas elas são filtradas pelo filtro que está ali dentro. Tanto é que de tempo em tempo nós temos que trocar esse filtro ou lavar esse filtro, né? Então, também é utilizada a filtração, separa sólidos dos gases, ok? Tudo bem até aqui? Dando então continuidade, nós vamos falar agora então das misturas homogêneas, que eu comecei a aula falando que é muito difícil da gente separar. As misturas homogêneas, como processo, então eu coloquei aqui a destilação simples, né, o primeiro processo. A destilação simples vai separar misturas homogêneas entre sólidos e líquidos, tá? Então essa partezinha aqui é muito importante, ó, entre sólidos e líquidos. Então aquele processo, eu vou aquecer a mistura, vejam que aqui tem fogo. Ao aquecer a mistura, o líquido que está aqui vai atingir o seu ponto de ebulição, passando então para o estado gasoso. O gás, ele vai passar nesse tubo, tá? Esse tubo é chamado de condensador, tá o nomezinho dele aqui. E ao condensar, lembrem aí o que é condensação? Ao condensar as gotículas de água pura, né, dessa mistura de água e sal, as gotículas de água pura, então, vai estar no recipiente, tá? Isso é a destilação simples. Agora nós vamos para a destilação fracionada. A destilação fracionada é entre líquidos, tá? Então, por exemplo, água e o álcool, mistura muito comum que está aí no nosso dia a dia a partir de agora, por conta do Covid, né? Situação na qual nós encontramos, inclusive, por causa do Covid. Então, aqui dentro eu tenho a água e o álcool, tá? Eu preciso saber qual que é o ponto de ebulição das duas substâncias e vou aquecer essa substância até o ponto de ebulição mais baixo. Entre a água e o álcool, o ponto de ebulição mais baixo é o ponto de ebulição do álcool. Então, ele vai ser o primeiro a evaporar, ou seja, a passar do seu estado líquido para o seu estado gasoso. Ao ferver,
né, essa mistura, vai passar aqui por uma curva, né, de fracionamento, que é exatamente para poder começar a fazer a separação entre os líquidos. O primeiro a sair dessa curva vai ser exatamente o álcool, e ao sair, ele passa então por aquele tubinho que a gente já conhece o nome, condensador. Ao condensar, ele vai voltar então à sua forma líquida. E ao voltar à sua forma líquida, eu vou pegá-lo neste recipiente aqui. Aqui, este líquido da cor roxa, né, representado aqui, vai ser então a água, e deste lado aqui eu vou ter o álcool, certo? Anotem tudo, essa matéria é muito importante, todas elas caem muito nas provas externas. E aí, nós temos então aqui as atividades. Essa é uma atividade na qual eu acabei de falar, eu vou fechar a câmera aqui para vocês verem as opções. São exatamente as mesmas opções, é a mesma atividade que está lá no PET. Então, por favor, peguem o PET, façam, né? Identifique aqui as opções. Essa é bem facinho. A segunda, um sólido está totalmente dissolvido num líquido B. Se ele está totalmente dissolvido, essa mistura, primeiro ponto aí, ela é homogênea ou heterogênea? E a partir dessa resposta, vocês conseguem então achar o tipo de separação que é possível para essa mistura. A atividade 3 pede para vocês indicarem qual processo a seguir é mais utilizado para separar a água e o álcool. Eu acabei de dizer, voltem lá no vídeo para vocês saberem. A atividade 4 e última, então, pede liquefação. Tem dúvida do que é liquefação? Todos esses questionamentos vão estar lá na atividade, tá? Para vocês responderem, é uma resposta. Após a liquefação do ar atmosférico, o nitrogênio é separado dos demais componentes através de... E essa daí é uma que vocês vão ter que buscar a resposta lá no vídeo. Lembrem-se o que é liquefação. A chave da resposta está aqui. Tudo bem? Facinho, né? Espero vocês na próxima aula. Espero que todos estejam bem. Até agora são matérias que a gente já viu, então vai ficar mais fácil. Combinados? Um grande abraço para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.